O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Lucas Galvão de Brito e esta é a segunda aula do programa Saber Direito, voltado para a regra matriz de incidência tributária. Nesta aula, a segunda das 5, nós trataremos o fenômeno propriamente que pretende explicar a regra matriz de incidência tributária. E para compreender esse fenômeno, faz-se interessante retomar como que ele é ensinado na maior parte das vezes. Eu estou falando da incidência tributária propriamente dita, mas que, apesar de ser a incidência tributária, é uma incidência como qualquer outra incidência normativa. E dessa maneira, para tratar de incidência, vale lembrar a etimologia, é um bom começo. Se nós formos atrás do termo incidere, no latim, nós vamos perceber que a raiz desse termo é também a raiz latina do cadere, cair. E se nós pedirmos para alguém explicar incidência, muitas vezes vai faltar uma palavra, mas um gesto é muito incisivo, por assim dizer. É muito preciso. Essa ideia de que cai. Isso reflete a concepção mais tradicional sobre incidência jurídica. O que é que acontece com a incidência? Na concepção mais difundida de incidência, nós temos que as normas, elas incidem simplesmente. Vejam que o foco, numa frase como essa, está nas normas e não nos sujeitos que aplicam essas normas. De fato, é muito comum separar o fenômeno da incidência do fenômeno da aplicação. Nessa aula, nós trataremos esse fenômeno, mostrando como que se explica na doutrina mais tradicional, cujo melhor representante, nós poderíamos dizer, seria o Pontes de Miranda, e também nós explicaremos como que o professor Paulo de Barros Carvalho terminou fazendo uma espécie de revolução copernicana dentro do fenômeno da incidência tributária, com a publicação do seu livro Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência. E nós trataremos esse segundo modelo de incidência. Mais uma vez, incidência, tanto quanto norma jurídica, é uma categoria. E justamente por isso existem dois modelos que não se excluem. Eles não podem ser aplicados simultaneamente. Mas eles são duas maneiras diferentes de encarar um fenômeno. Não quero apregoar aqui a superioridade de nenhum em relação ao outro. Mas é importante compreender essa dualidade. No restante da aula, eu utilizarei o modelo do professor Paulo de Barros Carvalho. Mas quero afirmar desde logo que isso não é infirmar o modelo do Pontes de Miranda. É apenas propor uma maneira diferente de explicar um mesmo fenômeno. Desse modo, para iniciar essa aula, gostaria de chamar logo a primeira pergunta dos nossos alunos. Quando incide uma norma? Ariel, essa é uma pergunta, mais uma vez, muito interessante e muitas vezes passa desapercebida. A ideia de que uma norma incide num momento ou no outro momento, o quando, tem muito a ver com qual dos dois modelos que nós vamos utilizar. Se nós utilizarmos o modelo tradicional, o modelo do Pontes de Miranda, as normas elas incidem por si só. Essa incidência acontece, vai dizer o próprio Pontes, numa coisa que ele chamou de plano do pensamento. As normas elas existem nesse plano do pensamento e elas incidem cada vez que aparece uma situação do plano fático, material. Por exemplo, no casamento existiria a norma do casamento. E quando alguém resolve contrair o matrimônio e fala com a outra pessoa e dá a sua aceitação, então a norma automática e infalivelmente dispararia sua carga de juridicidade sobre aquela circunstância e surgiria aí uma relação jurídica. Esse ponto é extremamente importante quando nós formos trabalhar o Código Tributário Nacional um pouquinho mais à frente nesta aula. Mas essa ideia de que há uma incidência automática infalível, ela não é compatível com aquela outra premissa, de que o direito deriva de um ato de vontade, de que o direito ele não consegue funcionar sozinho. Ora, se
Se o direito é um objeto criado pelo homem, ele não pode funcionar sozinho. Uma caneta, também objeto criado pelo homem, não escreve sozinho. É preciso de um homem que anime essa caneta e faça ela escrever. Se é assim com os objetos, é assim também com o direito. Para pensar, por exemplo, mesmo aquelas coisas que parecem ser super automáticas. Que tem um exemplo, eu vou sair aqui um pouquinho do direito, mas uma licença rápida. Esses dias eu me deparei com um robô aspirador. E esse robô aspirador é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Basta apertar um botão e ele sai por toda a casa, desviando inclusive de objetos, e depois ele volta sozinho para a base e fica recarregando. Além de me sentir no episódio dos Jetsons nessa hora, eu fiquei maravilhado com esse procedimento. Mas comprei um robô aspirador desses e fui para minha casa. Quando eu saí para ir ao meu escritório e voltei, a casa não estava aspirada. Mas que coisa interessante, o que é que faltou? Faltou apertar o botão. Por mais simples que seja o gesto, qualquer produto da criação humana somente funciona com alguma entrada humana. E quando eu estou, então, passando por uma avenida e o radar de velocidade dispara, aquilo não teve ação humana? Será que não teve? Será que não foi necessário que um técnico ativasse aquele dispositivo? Que o programador realizasse aquilo ali? Será que não é necessário que alguém colete e valide aqueles dados? Será que não é necessário que tenha todo o serviço para entregar a notificação? Então vejam que a ação humana vai permear até aquilo que nós achamos que é uma conduta extremamente automática. E se nós partimos dessa premissa, e lembrarmos que o direito atua como uma criação humana, nós vamos chegar na conclusão inafastável de que o direito não pode funcionar sozinho. A maneira que dentro desse modelo tradicional se encontrou para justificar essa necessidade de intervenção humana foi de segregar a incidência do processo de aplicação. E a aplicação, esta sim, seria resultado da ação humana. Esta sim seria falível. Esta sim não é automática. Então, a aplicação precisaria de todos esses trâmites, de todos os procedimentos dos sujeitos competentes, mas a relação jurídica já teria surgido inafastavelmente, automaticamente, quando se realizou, dentro do plano fático, aquela circunstância descrita na lei. Qual que é o problema que justifica a criação de um segundo modelo, como vai fazer o professor Paulo de Barros Carvalho? Se eu admitir que uma obrigação, uma relação jurídica surge no momento em que acontece uma manifestação na vida social, automática e infalivelmente, além de contrariar a premissa que nós fixamos há pouco, nós vamos ter dificuldades em explicar certos fenômenos. Como que uma pessoa que seja proprietária de um imóvel e que não tenha recebido aquele lançamento do IPTU, como que ela estaria obrigada a pagar o tributo? Haveria uma obrigação de pagar o tributo naquele instante? Com que crédito? Vejam que essas perplexidades vão ganhando ainda mais sentido quando se trata de questões de direito público, como a questão dos tributos. Retomando o exemplo de um radar de trânsito, imaginem os senhores o seguinte: para produzir aquela norma individualizada, baseada no fato concreto de uma infração qualquer, é preciso que o equipamento esteja funcionando adequadamente. Veja que se esse equipamento não estivesse funcionando por qualquer motivo, ou o técnico simplesmente não fez como eu, apertou o botão, ou qualquer outra causa que seja, se ele não fez aquilo, a máquina simplesmente não registrou. E você que passou acima do limite de velocidade, tem uma obrigação de pagar a multa? Essa é uma pergunta relevante. Se você, por algum motivo, vai até o Detran cheio de remorso e busca uma autoridade ali presente e diz:
Senhor, eu estou me remoendo de remorso, eu ultrapassei o limite de velocidade, eu gostaria muito de pagar a multa, está aqui o dinheiro da multa. Aquilo que se oferece, aquilo que se paga, não é propriamente o pagamento da multa. Porque não existia essa obrigação. Aquilo que vai existir, por esse ponto da vista, precisa de documentação, precisa da produção de provas. O meio para constituir a multa não é uma confissão, por exemplo. É preciso a notificação de infração. É preciso que se faça aquela guia para o pagamento. Sem isso, não se pagou a multa. Quantos de vocês já não escutaram aquele exemplo do direito civil? Quem paga mal, paga 2 vezes. Aquele que não produz os documentos adequados, não cria obrigação, não extingue a obrigação. Não faz nada. O direito, então, precisa de certas formas para poder realizar os seus atos. E quando nós estamos tratando da incidência tributária, nós precisamos de um modelo que possa conciliar essa situação, essa necessidade dos atos, tomando consciência daquela premissa de que o direito não funciona sozinho, que possa reunir a ideia do surgimento de uma obrigação com a ideia dos atos de aplicação. Foi movimentado por isso que o professor Paulo de Barros Carvalho, quando estava fazendo a defesa de seu trabalho de titularidade na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, apresentou a teoria que ficou conhecida de todos nós pela publicação do livro Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência. O fenômeno da incidência passou a ser descrito de um modo diverso. Já que uma obrigação, ainda mais dentro do direito público, só surge efetivamente e com o condão jurídico de poder justificar a propositura de uma ação, de poder justificar o cumprimento por meio de um processo executivo, por exemplo, uma obrigação tributária só surgirá quando uma autoridade competente dentro do sistema reconhecer que existe, por intermédio de um procedimento adequado. Mesmo aquele sujeito que não recebeu o carnê de IPTU, alguém poderia contestar dizendo ele deve propor uma ação de consignação em pagamento e depositar aquele montante. Mas mesmo a ação de consignação em pagamento pode ser indeferida. E a obrigação, nesse instante, não existe. Então vejam que o ter acontecido ou não ter acontecido objetivamente a situação no mundo fático não é tão relevante quanto o ter desempenhado o processo adequado, o ter se produzido os documentos necessários para documentar aquela incidência. Outro exemplo interessantíssimo que eu gostaria de propor para todos vocês é o seguinte: imaginem uma sessão de julgamento. Há uma ação anulatória de um débito fiscal e isso foi levado para o julgamento em plenário e na composição do tribunal, com os 11 ministros, 5 são a favor de interpretar pela inexistência do fato jurídico tributário. Mas 6 são a favor de interpretar pela existência do fato jurídico tributário. Qual a conclusão? Existiu o fato jurídico tributário. Agora imaginem o seguinte: se por algum motivo